Graça e paz, queridos. Vamos finalizar nessa gravação, essa série acerca da salvação por obras. Eu tenho muito o que falar acerca deste assunto, tem muitas verdades na palavra de Deus, mas vamos parar por aqui. Numa próxima oportunidade, nós vamos continuar falando desse assunto. Ele é muito importante, queridos. É importante nós compreendermos que devemos praticar as obras que Deus preparou para que andássemos nelas. E as obras nada mais são do que a obediência aos seus mandamentos. Então nós precisamos compreender que o homem ele não pode ser justificado simplesmente apenas pela obra de Jesus na cruz, de forma unilateral. Porque se fosse assim, todos seriam salvos, porque Deus amou a toda a humanidade de tal maneira, toda a criação. Mas nós sabemos que o homem ele só pode ser salvo se ele se arrepender dos seus pecados e permanecer praticando bem. Nós já lemos aqui vários textos dentro do seu contexto. Se os irmãos forem ler os profetas, forem ler Salmos, Provérbios, a lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, todos os livros da Bíblia, nós vamos compreender a relação de reciprocidade de Deus para com o homem. Ele exige de nós obediência, queridos. Então as obras que não nos salvam, nós já aprendemos que eram aquelas obras dos ritos cerimoniais no ambiente em que a igreja vivia na transição das alianças. Mas obras da fé, de obediência aos mandamentos, Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Romanos capítulo 11 está escrito que se Deus não poupou os ramos naturais, a nação de Israel que ele escolheu, pensa que não poupará nós também, gentios. Então, se eles foram infiéis e foram cortados, nós devemos temer também a Deus para que prossigamos fiéis. De sorte, nós também seremos cortados, porque Deus não faz acepção de pessoas. Então, ele não muda. O mesmo Deus que abençoava aqueles que obedeciam no Antigo Testamento é o mesmo Deus que abençoa aqueles que o obedecem no Novo. E o mesmo Deus que castigava no Antigo Testamento quem desobedecia deliberadamente é o mesmo Deus que castiga no Novo Testamento. Ele não muda. Então precisamos compreender essas verdades e temê-lo e andarmos em santidade. Amém, queridos? Romanos 2:13 está escrito claramente, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Romanos 6:16 Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos da justiça? Sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Olha a relação de obediência, obras, justiça. Então, se nós formos servos de Deus, nós temos que obedecê-lo para justiça. Mas se obedecermos às paixões da nossa carne, seremos servos do pecado para a morte. Simples assim. Apocalipse 19:8 E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são os atos de justiça dos santos. Então olha a relação da justiça com atos, ações, praticar obras, obedecer. Filhinhos, 1 João 3:7 Ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo. Quem pratica a justiça é o quê? Justo. Então, o justo é aquele que pratica a justiça. Tiago 2:24, nós já conhecemos esse texto. Vedes então que o homem é justificado pelas obras. No contexto que nós já aprendemos, obediência à lei do Senhor, os 10 mandamentos, que resumem todos os mandamentos da palavra. Então, nós somos justificados pelas obras e não somente por fé. Amém, queridos? Então, para finalizarmos essa pequena série, eu vou ler com os irmãos 2 textos aqui do Senhor, um em Mateus 19 e outro em Lucas 10. Vamos ler primeiro aqui Mateus 19. O que nós precisamos fazer para adquirirmos a vida eterna permanente? Hoje nós temos a vida eterna em nós, que é a habitação do Pai e do Filho, através do Espírito Santo, a unidade deles. Mas João diz na sua carta que quem não ama ao seu irmão não tem a vida eterna permanente em si. Então essa vida eterna ainda não é permanente. Será permanente se nós perseverarmos em praticar o bem até o fim. Mateus 19, versos 20 a 24.
Disse-lhe o jovem, Mateus 19, vou ler primeiro os versos 16 a 19. Mateus 19, 16 a 19. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, Mestre, que farei de bom para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Aí Jesus responde a ele, não precisa fazer nada. A minha graça é suficiente. Basta crer no meu sacrifício. Foi isso que Jesus respondeu? Não. Jesus não estava brincando, ele falou a verdade. Olha a resposta de Jesus, queridos. Se você quer entrar na vida eterna, obedeça os mandamentos. Aí o jovem perguntou, quais, Senhor? E Jesus respondeu, o que nós já aprendemos, os 10 mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí sim, no verso 20, o jovem responde, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Jesus sabia que faltava algo para ele. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo, que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. Porque o Senhor daquele jovem não era Deus, eram as riquezas. Então, ainda que ele obedecesse, mas ele não obedecia de todo o coração. Ele tinha um Senhor, não era Deus, era o dinheiro. Então Jesus respondeu, queridos, para poder adquirir a vida eterna, você tem que fazer o bem, praticar os mandamentos. Lucas capítulo 10, versos 25 a 28. E eis que se levantou um certo doutor da lei para tentar Jesus, dizendo, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhes disse, o que está escrito na lei? Como você lê? E respondendo ele, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo, que é o resumo dos 10 mandamentos, e de toda a palavra. E disse Jesus, respondestes bem, faze isto, e viverás. Pratique isto, e viverás. Salvação é por obras ou não, queridos? A vida eterna é por obras ou não? E o apóstolo Paulo, ele não fala diferente. Romanos capítulo 2. Vamos ler do verso 3 ao 10 para finalizarmos. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, a violação à lei, aos 10 mandamentos, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás do juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te conduz ao arrependimento? A benignidade de Deus é as oportunidades que Ele dá para nós nos arrependermos, queridos. Aí ele continua no verso 5. Mas segundo a tua dureza de coração, olha aí, associando aos 10 mandamentos escritos em tábuas de pedra, como testemunho de que o povo não cumpriria de todo o coração. Então, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, estás entesourando ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual, olha só como Jesus vai nos julgar no tribunal de Cristo, né, se estivermos vivos na ocasião da sua volta, ou ressuscitarmos na primeira ressurreição, ou no tribunal do trono branco no final do milênio. Então ele vai fazer esses 2 julgamentos, no tribunal de Cristo e no trono branco. Ele recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, vida eterna. Que hei de fazer para herdar a vida eterna? Vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, obras da obediência aos mandamentos. Esses que persistem em fazer o bem, ou praticando os mandamentos, esses buscam glória, honra e incorrupção. Mas haverá ira e indignação para os que são o quê? Egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Injustiça é a violação à lei. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal.
desobedece aos mandamentos. Primeiro para o judeu, depois para o grego, para o resto do mundo. Mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem, obedece os mandamentos. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Então, queridos, a vida eterna é para aqueles que perseveram em praticar o bem. Então não se deixe enganar. O justo, o justificado é aquele que pratica a justiça, que obedece aos mandamentos, que responde ao amor de Deus. Amém, queridos? Então que possamos temê-lo, andá-lo em santidade, porque o nosso Pai, em Cristo Jesus, julgará cada um de nós de acordo com as nossas ações. Que possamos temê-lo e tremê-lo diante da sua palavra. Amém, queridos? Santificai-vos, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Amém, queridos? Então é isso. Que Jesus Cristo nos abençoe.